Então, bom dia. O meu nome é Rita Ramos, sou aluna do mestrado de Bioquímica da Universidade da Beira Interior e estou a realizar a minha tese no CATA, no Laboratório de Biologia Molecular. O projeto que está a ser desenvolvido é sobre microbiomas endófitos de plantas suscetíveis à infecção por Xylella e quero realçar que, uma vez que ainda não que está numa fase inicial deste projeto, ainda não temos os resultados para apresentar, no entanto, vamos fazer um breve enquadramento do tema e apresentar a metodologia. A Xylella fastidiosa é uma das bactérias fitopatogénicas mais perigosas do mundo. Tem a capacidade de colonizar o xilema de inúmeras espécies agrícolas, florestais e ornamentais. É responsável por uma vasta gama de doenças com elevado impacto económico e ambiental, sendo responsável, devido ao seu impacto e ao seu potencial destrutivo, um organismo de quarentena. É uma bactéria gram-negativa com forma de bastonete e desprovida de flagelo. Transmite-se de forma natural, através de insetos vetores que se alimentam do xilema, e a transmissão também pode ocorrer por propagação vegetativa. O ciclo de vida da Xylella inicia-se quando um inseto vetor se alimenta de uma folha infectada. Este desloca-se para um novo hospedeiro e infecta uma folha saudável. Assim que a folha esteja infectada, as células bacterianas bloqueiam os vasos do xilema, ocorre a formação de biofilmes e há um impedimento no transporte de água e nutrientes para a planta. Assim, os principais sintomas são a murchidão, queimaduras, maturação precoce do fruto, diminuição do seu tamanho e, em casos mais graves, pode mesmo levar à morte da planta. Aqui, neste slide, estão algumas imagens das queimaduras em folhas de videira, manchas típicas da doença clorose variegada de citrinos em folhas de laranjeira e folhas e ramos secos em oliveiras. A Xylella é nativa do continente americano, onde se manteve restrita até ao seu aparecimento na Ásia, em pereiras e vinhas. Na Europa, o primeiro surto de Xylella foi em 2013, no sul de Itália, na região de Apulia, em oliveiras, tendo-se disseminado rapidamente para a França em 2015, onde foi identificado, e Alemanha e Espanha em 2016. Também em Portugal já foi identificado em 2019 o primeiro caso de Xylella, num jardim público de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, numa sebe ornamental de lavândula dentata. E também, em 2021, foi identificado casos no concelho de Sintra e Tavira em espécies de alecrim. Neste slide podemos ter uma ideia da quantidade de plantas hospedeiras suscetíveis à infecção por Xylella em Portugal, sendo que há algumas mais afetadas, como por exemplo as oliveiras, cerejeiras, amendoeiras, entre outros. De salientar também que em Portugal, até o momento, a espécie identificada é a multiplex. A capacidade de infectar muitas espécies de plantas e a falta de um tratamento eficaz para evitar a disseminação desta bactéria torna o seu controlo muito exigente e desafiante. No entanto, apesar de não haver um tratamento específico, há algumas estratégias que se iniciam quando a detecção de um caso de Xylella positivo. É iniciada de imediato uma prospecção intensiva e é estabelecida uma zona demarcada, constituída por duas áreas, uma zona infectada e uma zona tampão. Na zona infectada, procede-se à destruição das plantas hospedeiras da subespécie identificada e das que se encontram na sua proximidade, num raio de 50 metros. Esta destruição ocorre após um tratamento contra potenciais insetos vetores. Já na zona tampão, realizam-se ensaios para detecção da bactéria em todas as plantas suscetíveis e também aquelas que se encontrem na proximidade, aqui num raio de 2,5 km. Há também outras estratégias para a prevenção, como a proibição de cultivo de plantação na zona infectada e a proibição de comercialização na zona demarcada. Posto isto, o principal objetivo é identificar e caracterizar a diversidade de micro-organismos endófitos presentes nas espécies de plantas endémicas suscetíveis à infecção por Xylella. Assim, numa primeira fase, o que se pretende é caracterizar um microbioma endófito, realizando a colheita e o processamento de amostras vegetais. Depois, extrair o DNA da comunidade microbiana endófita através do método de extração de STAV, amplificação do gene 16S, por 2 protocolos de PCR em tempo real, para uma maior amplificação da detecção de Xylella, e sequenciação através da tecnologia nanopore usando o MINIA. Iremos usar esta tecnologia uma vez que a sequenciação ocorre em tempo real, de forma rápida
acessível e também confere uma computação poderosa e integrada. No entanto, o seu interesse reside sobretudo no facto de permitir analisar várias amostras simultaneamente, através do uso de barcodes, e permitir fornecer comprimentos de leitura bastante longos. Uma segunda fase pretende-se caracterizar a comunidade endófita, portanto, os subtipos de Shigella presentes em Portugal. Utilizando a análise MLST, este tipo de análise é muito usado para a identificação de subespécies e tipos de sequências, como por exemplo a identificação de novos surtos, a identificação de novos hospedeiros e a sua origem, por exemplo, sendo que iremos usar apenas DNA de amostra Shigella positiva, seguida de amplificação e sequenciação com 7 genes housekeeping específicos para Shigella, para determinação do tipo de sequência e reconstrução de filogenia. Iremos usar também tecnologia nanopore e já são conhecidas algumas subespécies de Shigella no mundo, sendo que cada subespécie inclui um tipo ou tipos de sequências. Também dizer que cada tipo de sequência constitui ou está compreendido, corresponde a um determinado tipo de espécie hospedeira. Assim, numa perspectiva futura, o que se pretende atingir, o que se pretende é identificar e caracterizar a comunidade endófita de plantas saudáveis versus plantas doentes, para identificar grupos funcionais relevantes na epidemiologia da doença e identificar as subespécies de Shigella presentes em Portugal, de forma a caracterizar epidemiologicamente esta doença. Obrigada pela vossa atenção.